Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta videoaula e nela nós vamos começar a falar sobre as recorrências, tá bom? Então vamos iniciar aqui. Muitas das sequências são definidas por recorrência, ou seja, por intermédio de uma regra que permite calcular qualquer termo em função do seu antecessor ou dos seus antecessores. Por exemplo, a PA, a gente pode ver como uma recorrência porque eu posso calcular cada termo a partir do anterior, somado à razão. Assim como a PG, eu posso determinar cada termo, em função do anterior. Outro também é por exemplo, fatorial, como a gente definiu por recorrência. Tá bom? No problema da torre de Hanoi, nós vimos que para dar a n mais 1, movimentação de movimentar n mais 1 discos, ele era duas vezes movimentar n disco mais 1, com H1 igual a 1. Então, a fórmula, digamos assim, da recorrência da torre de Hanoi também é uma recorrência. A pista de Stein também, a solução, quando vai se fazer a solução da pista de Stein, aparece uma recorrência. Outra recorrência muito conhecida é a recorrente Fibonacci. E também nós podemos ter outras, sem ser tão conhecidas assim, por exemplo, como essa 7, xn mais 2 igual a xn mais 1 vezes xn ao quadrado. Talvez que essas Fibonacci, a 6 e a 7, depende de dois termos anteriores. Assim, e a oitava aqui, esse oitavo exemplo, depende de três termos anteriores. Certo? Então, esses são vários e vários tipos de recorrência. Então vamos entender o que é a ordem da recorrência. Nós dizemos que a recorrência é de primeira ordem quando um termo depende apenas de um termo antecessor. Certo? Dizemos que a recorrência é de segunda ordem quando um termo depende dos dois termos antecessores, como é o caso da sequência de Fibonacci, por exemplo. Dizemos que a recorrência é de ordem K quando um termo de x mais k depende dos k termos anteriores, certo? Então é isso que nós dizemos que é a ordem da recorrência. Assim, a gente está dizendo aqui de ordem K qualquer, porque existe essas recorrências de ordem K, mas a gente está interessado em estudar basicamente de primeira e segunda ordem, tá bom? A linearidade, Dizemos que com a recorrência de ordem K, certo? Ou seja, se ela é primeira ordem, segunda ordem, se a função que aplica, os termos anteriores for uma função linear, certo? E a homogeneidade me diz que eu não possuo termos independentes dos elementos anteriores, dos termos anteriores. Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente conseguir captar o conceito, de ordem, linearidade e homogeneidade. Por exemplo, a PA, A PA é uma recorrência de primeira ordem, já que o termo xn mais 1 depende apenas do xn. É uma recorrência linear, porque o xn aqui a substituição, digamos, da f, seria apenas xn, ou seja, seria a identidade mais uma função r aqui, uma razão, E é não homogênea porque tem um r, certo? Se o r for zero, ela é homogênea. Por exemplo, a PG, é uma recorrência linear de primeira ordem, tá certo? É linear porque o termo, que está aparecendo aqui é apenas xn, q vezes xn, ou seja, uma constante vezes xn, então é linear. E é homogêneo porque não tem termos que não dependem de xn sozinhos, certo? Não tem termo independente. Por exemplo, essa recorrência aqui, ela também é de primeira ordem, certo? Não, você não deve olhar para o grau do n não, certo? É o xn, é esse aqui, certo? Porque a função aqui, a função f de xn, ela é quem? É duas vezes xn menos n ao quadrado, certo? É uma função linear, Esse aqui o coeficiente 1, aqui o coeficiente 2, o b, É, é linear e não homogêneo porque tem o termo n ao quadrado, ou seja, um termo que não depende de xn. Esse exemplo, ele é de primeira ordem, porque depende somente do termo xn, O xn mais 1 depende somente do xn.
É não linear, por quê? Porque essa aqui não é linear, né? Ela é quadrática, né? Tem um quadrado aqui. E também não é homogênea, certo? Porque tem um n ao cubo. A sequência de Fibonacci, né, é uma sequência de segunda ordem, por quê? Porque eu tenho um termo depende imediatamente dos termos anteriores. É linear, né, porque é uma aplicação linear. A minha função aqui, minha função que ela pega dois termos e soma. E, naturalmente, a soma é uma função linear, né? E homogênea porque não tem termo independente. Já esse exemplo, né, é de segunda ordem também, certo? Depende dos dois termos anteriores. Mas não é linear, né? Porque nós temos aqui uma forma quadrática e nós temos também um produto. O produto não é linear. Mas é homogênea porque não tem termos independentes. Esse próximo exemplo, né? É um exemplo que é de segunda ordem. Por quê? Porque o xn mais 2, apesar de aparecer só o xn, ele depende dos dois termos anteriores. Apesar do xn mais 1 não estar aparecendo, é como se fosse um zero, mas está aparecendo n. Portanto, a diferença aqui dos termos, né, do menor para o maior é 2, de segunda ordem. É linear, né? E é não homogênea porque aparece esse caso. Já esse exemplo, né? Ele é uma recorrência linear de terceira ordem, né? Porque o elemento aqui depende de um, dois, três termos anteriores, certo? E não só a questão de três termos anteriores, mas porque a diferença do menor aqui, né, para o maior é 3. É linear, né? Porque a função que define a recorrência é uma linear. E não homogênea porque tem esse termo aqui que não depende do xn, né? Nem do n, nem do n mais 1, nem do n mais 2. Bom, esse daqui, por exemplo, é também uma recorrência de terceira ordem. Não linear, né? Porque eu tenho um produto aqui, certo? E é homogênea porque não tem termos independentes dos termos xn, xn mais 1 e xn mais 2. Então vamos ver o que significa a gente resolver uma recorrência, né? Resolver uma recorrência significa expressar xn em função apenas de n e não dos seus termos anteriores. Assim, para determinar completamente a solução, é necessário conhecer o primeiro ou os primeiros termos da recorrência, certo? Determinar completamente. Você pode determinar, digamos assim, como é a recorrência a partir do primeiro termo, ou dos dois primeiros, por exemplo. Mas se você não tiver os valores, você não consegue dizer como é a recorrência de fato. Então, por exemplo, né? Xn mais 1 igual a xn mais r, que é uma PA, com x igual a A. Então, resolver ela significa achar justamente o termo geral, o xn. A PG, do mesmo modo, certo? Por exemplo, a torre de Hanoi, né? A recorrência da torre de Hanoi. A gente viu que essa recorrência, né, tem como solução, a gente provou por indução, que é 2 elevado a n menos 1, certo? Mas essa é a solução da recorrência. A sequência de Fibonacci, né? Com F1 e F2 igual a 1, né? Tem como solução essa expressão toda aqui, certo? E essa recorrência aqui, por exemplo, né, ela tem como solução, né, esse xn, certo? Então, resolver significa isso. Então, nós veremos como resolver recorrência linear de primeira e de segunda ordem, tá bom? Então, esse vídeo introdutório, né, a gente só quis trazer as ideias principais das recorrências, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.